Olá, eu sou Thiago Reis, professor de matemática, e agora a gente vai demonstrar o teorema enunciado no INMEF 173. A gente vai utilizar os resultados: definição equivalente de derivada, limite de produto por constante, derivada de função linear, regra da cadeia e os teoremas dos INMEF 131 e 171. Mais sobre esses assuntos na descrição. Primeiro, a gente vai demonstrar o item A, ou seja, a gente vai demonstrar que a derivada da função exponencial, cuja base é o número de Euler, é igual a ela própria. Seja x real arbitrário. Pela definição equivalente de derivada, a derivada da exponencial natural é limite, quando h tende a zero, de e elevado a x mais h, menos e elevado a x, tudo isso sobre h. Pelo limite de produto por constante, o e elevado a x, que é uma constante no limite que varia em h, pode ir para fora do limite. Pelo limite fundamental exponencial, visto no INMEF 171, o limite, quando h tende a zero, de e elevado a h menos 1 sobre h, é igual a 1. Agora, vamos examinar a expressão e elevado a x mais h menos e elevado a x sobre h. Potência com soma no expoente é o produto das potências. Aí, observe que no numerador, o e elevado a x pode ser colocado em evidência. E, por fim, o e elevado a x pode ficar como um fator multiplicando toda a fração. E aí, vamos juntar tudo? A derivada da função exponencial natural é limite, quando h tende a zero, de e elevado a x mais h menos e elevado a x sobre h. Mas esta expressão do limite é o e elevado a x que multiplica e elevado a h menos 1 sobre h. No limite de produto por constante, a constante pode ir para fora do limite. O limite fundamental exponencial é igual a 1. Portanto, a derivada da função exponencial natural é a própria exponencial natural. Agora, a gente vai demonstrar o item B. Ou seja, a gente vai demonstrar que a derivada da função exponencial de uma base positiva diferente de 1 qualquer é igual a ela própria multiplicada pelo logaritmo natural da base. Seja um A real positivo e diferente de 1, h uma função que vai dos reais nos reais, onde h de x é igual a elevado a x para todo x real. G, uma função que vai dos reais nos reais, onde g de x é igual a e elevado a x para todo x real. E f, uma função que vai dos reais nos reais, onde f de x é igual ao logaritmo natural de a, que multiplica x, para todo x real. Pelo item K das propriedades dos logaritmos vistas no INMEF 131, a elevado a x é igual a e elevado ao ln de a vezes x para todo x real. Então, h de x é igual a elevado a x, que é e elevado ao ln de a vezes x. Ou seja, h de x é igual a e elevado ao ln de a vezes x. Agora, quem é g composta com f de x? É a g do f de x. Mas g de alguém é o número de Euler elevado a este alguém. E f de x é ln de a vezes x. Ou seja, g composta com f de x é o número de Euler elevado ao logaritmo natural de a vezes x. Como isso é verdade para todo x real, a gente tem que h é a composta de g com f. Pelo item A, g é derivável e a derivada de g no y é igual a e elevado a y para todo y real. Pela derivada de função linear, f é derivável e a derivada de f é igual ao logaritmo natural de a para todo x real. Como g é derivável e f é derivável, pela regra da cadeia, a g composta com f é derivável e a derivada de g composta com f no x é a derivada de g no f do x vezes a derivada de f no x para todo x real. Assim, como a elevado a x é h de x, a derivada de a elevado a x é a derivada de h de x. Como h de x é a composta de g com f no x, a derivada de h de x é a derivada da g composta com f no x,
que é a derivada da de fora aplicada na de dentro, vezes a derivada da de dentro. Mas a derivada de g aplicada em f é o número de Euler elevado a f. E a derivada de f em x é o logaritmo natural de a. f de x é ln de a vezes x. A ordem dos fatores não altera o produto. E e elevado ao logaritmo natural de a vezes x é o a elevado a x. Ou seja, a derivada da exponencial de base a no x é o logaritmo natural de a que multiplica a própria exponencial de base a no x para todo x real. Concluindo a demonstração do teorema. Vamos fazer uma pequena revisão. A gente usou a definição equivalente de derivada. E aí aparece uma expressão em que a gente consegue colocar o e elevado a x em evidência e fica o limite fundamental exponencial, que a gente já teve todo o trabalho de determinar nos IMEFs anteriores. Por fim, a derivada da exponencial, cuja base é o número de Euler, é o próprio número de Euler elevado a x vezes o limite fundamental exponencial, que a gente calculou ser igual a 1. Portanto, a derivada da exponencial natural é a própria exponencial natural. No item B, o segredo foi usar um artifício que a gente já usou várias vezes aqui no canal, e escrever uma potência de base A como uma potência equivalente, cuja base é o número de Euler, utilizando o próprio logaritmo natural. Daí, foi só usar a regra da cadeia para calcular a derivada da composta de duas funções e aplicar os resultados que já conhecíamos da derivada de função linear e da derivada da exponencial de base E, que a gente calculou no item anterior. Depois, foi só fazer contas para concluir que a derivada da exponencial de base A é ela própria multiplicada pelo logaritmo natural de A. Fechando, então, a demonstração do teorema. No próximo IMEF, a gente vai ver a taxa de variação das funções logarítmicas.